Oi, pessoal. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre teoria dos grafos. Teoria dos grafos é um conjunto de assuntos muito importante da computação, principalmente porque é um modelo matemático que nos ajuda a descrever aspectos do mundo real. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver entrando no assunto. Mas a ideia é que todo profissional de computação ele precisa saber um pouco sobre teoria dos grafos, pelo menos um pouco, para entender como é que esse modelo matemático ele é usado na computação e no dia a dia também. A gente vai ver já já alguma coisa sobre isso. Então, antes de tudo, eu queria passar algumas definições do que é um grafo. Tá? Um grafo, numa definição um pouco mais informal, eu trouxe aqui duas definições para a gente analisar, que é uma definição da Judith Gersten, né, no livro dela Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, de 2004, em que ela diz que um grafo é uma representação gráfica de elementos de dados e das conexões entre alguns desses elementos. Então, a ideia é justamente essa. Um grafo é uma representação gráfica de alguns elementos de alguma realidade e de como esses elementos eles se conectam entre eles. Uma definição informal ainda também, mas uma definição já minha, né? Eu digo então que um grafo é um conjunto de pontos, que a gente vai chamar na terminologia de grafos de vértices, e traços, que na terminologia a gente chama de arestas, né, que podem modelar aspectos do mundo real. Obviamente essas duas definições são definições bem formais, mas um grafo ele tem uma definição matemática muito precisa, né, e a gente precisa explorar essa definição matemática para a gente poder entender melhor como é que essas questões vão atuar. A ideia é que eu vou mostrar a parte matemática de grafos inteira, porém sempre quando eu mostrar a parte matemática eu vou trazer como é que isso se traduz para a realidade e tentar minimizar os efeitos dessas definições matemáticas complexas, tá? Então, para a gente ter uma ideia melhor do que é um grafo, eu trouxe aqui um exemplo do pessoal da UFCG em que eles modelaram cursos de graduação, matrizes curriculares dos cursos de graduação, usando grafos. E foi um trabalho muito interessante. Então, aqui na tela vocês podem ver agora um grafo, certo? Isso aqui é um grafo, que os vértices, as bolinhas que vocês estão vendo aqui, a gente vai chamar de vértices, e os traços entre essas bolinhas a gente vai chamar de arestas. Então, essa bolinha maior aqui, esse vértice maior aqui, a gente chama de... vai ser a representação do início do curso. Tá? E essa outra bolinha aqui roxa, sei lá qual é essa, vai ser a representação do fim do curso. Então, se eu tenho um vértice ligado ao início do curso, ou seja, se existe uma adjacência, uma ligação, uma aresta entre uma disciplina e o vértice de início do curso, quer dizer que essa disciplina ela não tem pré-requisito. Então, ela pode ser cursada assim que o aluno entra no curso. Tá? Se uma disciplina não está ligada ao início do curso, mas ela está ligada a outra disciplina, quer dizer que aquela disciplina que está mais próxima do início do curso, ela é um pré-requisito. Então, por exemplo, eu tenho aqui metodologia científica é pré-requisito de projeto em computação 1. Outro exemplo, álgebra vetorial é pré-requisito de álgebra linear 1. Cálculo diferencial integral é pré-requisito de fundamentos de física clássica e assim por diante. Tá? Então, o pessoal usou o modelo de grafos para representar disciplinas e as suas correlações do ponto de vista de pré-requisitos. Eles também usaram outras notações para representar outras coisas nessa matriz curricular. Então, por exemplo, as disciplinas que têm esse tamanho aqui, né, que são quase todas nesse grafo, elas são de 4 créditos ou 4 aulas semanais. Na medida em que as disciplinas um pouco menores, como essa aqui, que é justamente a teoria dos grafos, tem uma carga horária de 2 horas semanais ou 2 créditos, como a gente chama. Essa disciplina aqui também tem 2 créditos, que é Laboratório de Engenharia de Software, dentre outros, tá? Legal. Então, um grafo, você bate o olho nele e você pode tirar algumas propriedades. Então, tem algumas cadeias de pré-requisitos aqui. Então, por exemplo, tem essa cadeia de pré-requisitos aqui que tem 1, 2, 3, 4 disciplinas, né? E aí você pode se planejar para cumprir essa cadeia de pré-requisitos dentro de um tempo que é interessante para você. Então, é uma visão interessante sobre
sobre o grafo, né? De você olhar para ele, você já poder tirar algumas propriedades. Você vê que a maioria das disciplinas são de 4 créditos, né? 4 aulas semanais, com algumas poucas de 2 aulas semanais. Legal. Então, as cores também significam alguma coisa, né? Então, amarelo, início do curso, enfim. Só de olhar o grafo, a gente já vê muitas coisas interessantes. Além disso, você pode comparar cursos, tá? Então, por exemplo, aqui é o curso de Ciência da Computação da UFCG. E aqui eu vou mostrar um outro curso também da UFCG, que é o gráfico do curso de Pedagogia. Que de cara você já vê que ele é bem diferente do curso de Ciência da Computação. A quantidade de bolinhas varia um pouco, mas o tamanho delas varia bem mais. Então lá, no curso de Ciência da Computação, se você tem muitas disciplinas de 4 créditos, com algumas poucas de 3 créditos, aqui a variabilidade é um pouco maior. Você tem mais disciplinas de 2 créditos, né, de 33 horas ou 2 aulas semanais, várias disciplinas de 4 créditos e algumas poucas disciplinas bem grandes, que são as disciplinas de estágio supervisionado, por exemplo, né, e conteúdos complementares flexíveis. Tá? Então, e aqui tem uma cadeia de pré-requisitos bem longa, que é leitura e produção textual, análise e produção de textos acadêmicos, introdução à pesquisa educacional, pesquisa educacional 1, enfim, tem uma longa cadeia de pré-requisitos a ser cumprida aqui, que o aluno precisa ficar atento. Por fim, eu quero mostrar o grafo do curso de farmácia, que à primeira vista é bem diferente dos outros, do ponto de vista do grafo, né, em que ele apresenta aqui o início e o fim do curso. As cadeias de pré-requisitos não são tão longas, porém eu tenho 3 disciplinas aqui que claramente chamam a atenção pelo tamanho, que são os estágios supervisionados. 1, 2 e 2 aqui embaixo e 3 aqui em cima, né, que são disciplinas bem grandes. O pessoal de farmácia precisa realmente dessa parte do estágio bem forte, tá? Tem muitas disciplinas de 4 créditos, mas também muitas disciplinas de 2 créditos e algumas poucas de 6 créditos, que tinha também nos outros cursos, tá? Como Química Geral e Inorgânica e Fisiologia. Então, legal. Era isso que eu queria mostrar rapidamente, porque só para mostrar que um grafo ele modela coisas do mundo real. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Um outro exemplo que eu queria dar, por exemplo, aqui Então, vamos voltar lá para a apresentação. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é esse esse da rua, né, do conjunto de ruas que estão interconectadas por esquinas. Então eu tenho essa rua aqui, essa esquina S que conecta essas outras ruas aqui, essa esquina R que é a esquina dessa rua aqui e assim por diante. Então, suponha que eu queira produzir aqui, que eu queira modelar aqui essas ruas para planejar o posicionamento de semáforos. Então eu poderia planejar isso, eu poderia usar uma abordagem de grafos para modelar essas ruas, tá? Um outro exemplo aqui é esse circuito, um circuito elétrico, em que eu tenho aqui resistores e indutores, né, bobinas, que eles estão posicionados nesse circuito e conectados por fios, tá? Para a apresentação de fios. E aí os vértices aqui eu vou considerar que são as conexões entre esses componentes. Veja que são muito parecidos e, inclusive, eu posso usar o mesmo grafo para representar as duas realidades. Porque o grafo nada mais é do que isso. O grafo ele é uma representação de alguma realidade. E aí aquele grafo só vai fazer sentido quando a pessoa que está modelando der um sentido para ela. Der um sentido para aquele grafo. De maneira que o grafo ele é tão somente uma forma de você representar coisas do mundo real. É um modelo das coisas do mundo real. Um outro exemplo aqui é na química, né? Então eu posso usar gráfico para representar moléculas, em que eu tenho aqui os vértices, eu tenho que são os átomos, e eu tenho as arestas, que são as ligações entre esses átomos que compõem as moléculas. Eu posso usar cores também para diferenciar os átomos. E essa parte de coloração de grafos ela é muito importante, tem umas consequências matemáticas muito interessantes que eu vou explorar em vídeos futuros, tá? Então vamos lá. Então a ideia é essa. Grafos são modelos matemáticos. Eles ajudam a representar modelos, eles ajudam a representar, na verdade, realidades do mundo real de uma maneira mais matematizada. E isso quer dizer que a gente
quer retirar complexidade. A ideia de construção de modelo é retirar da coisa real a complexidade para que eu possa tratá-lo de maneira mais simples. Para trazer um pouco mais para uma coisa que a gente conhece. Então, quando você vai construir uma casa, você não simplesmente chama um pedreiro ou um conjunto de pedreiros e diz, olha, bota uma coluna aqui, bota outra coluna ali, bota uma viga aqui, o telhado eu vou ver o que é que eu vou fazer quando chegar a hora, vamos botando umas paredes aí de qualquer coisa, vamos fazer um reboco de gesso mesmo do lado externo. Não é assim que se faz uma casa. Quando você vai fazer uma casa, você contrata um especialista, um conjunto de especialistas, tipicamente um engenheiro e um arquiteto, e aí o arquiteto vai se preocupar em construir os modelos da casa, que são os projetos. Projeto hidrossanitário, o projeto elétrico, o projeto estrutural e assim por diante. Da mesma forma, você contrata um arquiteto para se preocupar com questões de estética, de iluminação, de como é que vai ser o modelo da casa, né? Como é que vai ser a cara dela, de circulação de ar, e dentre várias outras coisas. Então a ideia é que você planeja primeiro, constrói um modelo, porque, veja só, imagine que você fosse construir a casa daquele jeito. Qual seria o custo? O custo seria muito alto, porque se não desse certo, derruba a casa e começa de novo. E ninguém tem dinheiro para ficar construindo, derrubando, fazendo de novo e afins. Então, construir modelos, eles nos ajudam a diminuir custos, porque você pensa no modelo, constrói o modelo, verifica quais são os problemas, conserta, e aí quando o modelo estiver bem legal, quando estiver bem dentro daquilo que você esperava, você de fato pode passar a construir aquela coisa do mundo real. Né? E a gente faz muito isso na computação, por exemplo, quando você constrói modelos UML, quando você constrói os diagramas UML. Para quem já conhece um pouco aí de UML, que você constrói o diagrama e em seguida passa a projetar e a realmente desenvolver aquele programa que você pretende. Então, construir modelos é muito, muito importante na área da computação e é para isso que eu queria tratar disso hoje, né? A importância de modelar. E aí nas aulas futuras eu vou mostrar para vocês justamente como esse modelo de matemática dos grafos eles são importantes, tá? E aqui voltando para a apresentação, eu trouxe mais um exemplo interessante, que é o exemplo do mapa da Paraíba, que é o estado onde eu moro. E aí o mapa da Paraíba ele é feito de diversas cidades, tá? Obviamente, né? Então, e aí suponha que eu estou aqui agora com uma proposta de implantar uma empresa de transporte, tá? De pessoas, por exemplo. E aí eu só tenho uma concessão do Estado para algumas cidades. Vamos supor aqui João Pessoa, Campina Grande, Picuí, Esperança, Monteiro, Patos e Cajazeiras. Então essas cidades estão localizadas aqui, ó. João Pessoa, Campina, Esperança, Picuí, Monteiro, Patos e Cajazeiras. E aí eu estou querendo modelar aqui as minhas rotas para chegar nessas cidades. Quais são as rotas que eu posso utilizar? E aí os meus vértices são as cidades e as arestas são os caminhos que eu posso tomar. De João Pessoa para Campina eu só vou me interessar pelo caminho, pela BR-230 mesmo, tá? Que é o caminho mais rápido entre Campina Grande e João Pessoa. De Campina Grande para Esperança eu posso ter dois caminhos. Eu posso ter um caminho indo pela cidade de Lagoa Seca ou posso ter um outro caminho indo ali por outras cidades, tá? Não interessa muito quais são as cidades, mas interessa que são dois caminhos. E aqui, veja que eu tenho duas arestas entre esses vértices, né? Indo aqui para Picuí, eu posso também ter dois caminhos. Indo para Monteiro, eu posso ter o caminho aqui indo por São João do Cariri, Santa Luzia, enfim. E eu também posso ir por Patos e voltar aqui para Monteiro, o que seria um caminho muito mais longo, obviamente, né? Mas é uma coisa que eu queria representar. E eu tenho também um caminho de Monteiro para cá. E de Patos eu tenho um caminho aqui para Cajazeiras. Então, essa é a ideia de representação de grafos. Grafos representam uma realidade sobre as quais a gente pode derivar coisas futuras, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu!